alunos do primeiro ano do Birajara, aqui é o professor Israel e hoje iniciaremos a aula número 1, quarto bimestre, tema trabalho e potência. Tá? Então, primeira ideia, trabalho segundo a física. Bem, nós sabemos que o conceito de trabalho sugere a ideia de ocupação, de ofício, de profissão, ou seja, as ideias de trabalho estão associadas a realizar um trabalho escolar, né? Possuir um emprego, tá? No entanto, quando falamos de trabalho, realizar trabalho em física, essa ideia está associada à transferência de energia de um sistema para o outro devido à atuação de uma força ao longo de um deslocamento, tá? Então, observem aqui a figura. Nós temos o ponto A e o ponto B, certo? Eles estão a uma determinada distância. A seta na cor preta representa o deslocamento. A seta na cor azul, né, a curva aí na cor azul, representa a trajetória realizada por um móvel indo de A até B, certo? Sobre a ação de uma força F. Tá? Então, ele realiza essa trajetória sobre a ação dessa força F. Tá? Então, observem, várias forças não representadas atuam nessa partícula que está indo de A para B. Tá? Inclusive a força F, que é constante. E D é o deslocamento vetorial, tá? Da partícula de A até B. Θ é o ângulo formado por esses dois vetores, força e deslocamento, tá? Então, observem, nós temos um móvel que se desloca de A até B por ação de uma força, tá? Quando isso acontece, nós podemos, tá, representar o produto FD, tá? Produto FD como e chamá-lo de, denominá-lo de trabalho, tá? Então, o trabalho da força F no deslocamento dos pontos A a B é uma grandeza escalar. Uma grandeza escalar é uma grandeza que fica bem definida com um módulo e uma unidade de medida. Exemplo, temperatura. Você faz a medida de temperatura e dá, por exemplo, 37 graus Celsius. Então, essa medida ela fica bem definida com um módulo, 37, e uma unidade, graus Celsius. Diferente, por exemplo, da grandeza força, que é uma grandeza vetorial. Você precisa de um módulo, uma unidade, uma direção e um sentido para a aplicação dessa força. Por exemplo, força-peso, né? Uma pessoa com um peso de 600 newtons, né? Então, você tem um módulo, que é o 600, a unidade, que é newton, a direção, que é vertical, e o sentido para baixo, tá? Então, nós definimos trabalho matematicamente por essa expressão, tá? F vezes D vezes o cosseno de θ. É um produto dessas três, produto da grandeza força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ, tá? Nós podemos interpretar D cosseno θ como a projeção do deslocamento na direção de F, ou a mesma análise para o produto F cosseno θ, a projeção de F na direção de D, tá? Se F ou D foram nulos, o trabalho é nulo, tá? Porque o trabalho é resultado de um produto, se um desses vetores for vetor nulo, então o trabalho vai ser nulo, tá? O deslocamento tem origem no ponto de partida e extremidade no ponto de chegada, tá? Unidades de medida. No sistema internacional, nós sabemos que força é medida em newtons, deslocamento em metros e o trabalho, né, é o produto newton vezes metro. A gente está representado aqui na equaçãozinha logo abaixo, tá? Então,
um joule, certo? Um joule sim, a unidade que a gente usa para trabalho é joule. E um joule corresponde justamente a essa ideia, a força de 1 Newton aplicada durante 1 metro. Tá? Avançar. Tipos de trabalho. Podemos, pessoal, dizer então que o trabalho ele é motor quando, certo? A força de deslocamento tem a mesma direção e o sentido, tá? Então, olhem aqui, ó, trabalhozinho, deslocamento e força, tá? Se a gente usar aquela ideia de F cosseno, a gente pode dizer que a força está na mesma, a gente pode usar a projeção da força na mesma direção e sentido de deslocamento. Então, nesse caso do trabalho motor, o trabalho é um número positivo, tá? O trabalho de uma força é motor quando esta é favorável ao deslocamento. Então, essa figura aqui ilustra justamente essa ideia. Um homem, tá? Puxando aqui esse bloco através de uma corda. Observem, aqui esse F ele representa uma força conhecida de vocês, que é a força de tração, tá? Que é a força de tração. Então, o trabalho vai ser motor quando o ângulo entre a força e o deslocamento estiver maior que zero e maior ou igual a zero, né? E menor que 90, para que a gente tenha um cosseno positivo, tá? E logo um trabalho positivo. Então, como eu disse, professor, força e deslocamento tem a mesma direção e sentido. Se você olhar aqui a figura, tá? A direção da força é diferente do deslocamento. Mas é por isso que a gente usa a ideia da projeção. F cosseno. O F cosseno vai estar aqui, ó, na mesma direção e sentido do deslocamento, tá? Então, no caso aí, essa figura ilustra a ideia de um trabalho motor. Trabalho resistente, tá? Vai acontecer trabalho resistente quando o ângulo entre a força e o deslocamento for maior que 90 e menor ou igual a 180, tá? Para esses valores de θ, nós vamos ter um cosseno menor do que zero. Logo, um trabalho também menor do que zero, negativo, tá? Como é que a gente tem a ideia? Se você tiver uma figura e observar que a força e o deslocamento têm mesma direção e sentido contrário, então esse trabalho é resistente, tá? E no caso aí o trabalho vai ser um número negativo. Observem aqui, ó. Estou considerando a força aplicada somente por esse homem. Então, como você tem uma força motora maior nesse sentido, o movimento vai se dar contrário à força que esse homem H está aplicando, tá? Então, força e deslocamento têm sentidos contrários. Agora, se a gente considerar como força a força aplicada por esses 3 homens, certo? Para essa força aqui, o trabalho vai ser motor, tá? Então, a gente tem que observar como é que está sendo aplicada a força, qual direção, qual sentido, para a gente poder fazer esse cálculo, tá? Para a gente poder ver se o trabalho é positivo ou negativo, tá? Então, aqui, ó, um outro exemplo. Nessa fotografia, nós temos um guindaste erguendo um container verticalmente. O trabalho das forças exercidas pelo cabo de aço no container é motor, é positivo, enquanto o trabalho do peso do container é resistente, é negativo. Pessoal, o trabalho realizado pelos cabos é positivo, porque a gente está sugerindo aí que o movimento tem a direção vertical para cima e ele está sendo içado, ele está sendo levantado. Então, a força aplicada pelos cabos, com certeza, realizará um trabalho positivo. Enquanto a força-peso, se a gente considerar o vetorzinho peso apontando para baixo, ele vai estar contrário ao movimento. Então, o trabalho da força-peso é um trabalho resistente. Tá? Vamos pensar um pouco. Observem aqui, ó. Um garoto empurra uma cômoda durante um certo intervalo de tempo.
Aí a gente marca aqui a ideia, ó, e consegue deslocá-la por 5 metros. Então, a gente já tem um deslocamento. Sabendo que a força aplicada tem um módulo de 20 newtons e foi aplicada na mesma direção e sentido do deslocamento, determine o valor do trabalho realizado pela força. Então, quando ele diz que o trabalho tem mesma direção e sentido, é porque o ângulo entre a força e o deslocamento, esse ângulozinho θ, é zero, tá? Mas observe que quem é zero é o ângulo. Então, deslocamento 5 metros, ele aplicou uma força de 20 newtons, tá? E o ângulo entre a força e o deslocamento é 0 graus. Bem, aí, ó, nós precisamos saber do valor do cosseno de zero. Então, para isso, eu trouxe aqui para vocês a tabelazinha com o cosseno dos ângulos, tá? Então, quando o ângulo é zero, o cosseno é 1. Né? Então, a gente tem aqui a tabelinha para vários valores. Quando o cosseno for 30, para os ângulos notáveis, 45, 60 e 90. Observe que esses valores de 0 a 90, como eu tinha falado para vocês, são positivos. Tá? De maiores que 90, ó, 180, menos 1. Tá? Então, aqui menos 1. Para a gente saber esses valores, é interessante a análise do círculo trigonométrico, tá? Círculozinho trigonométrico. Mas, por enquanto, esses valores eles serão fornecidos a vocês. Então, como é que a gente calcula? Trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, tá? Então, a força, 20 newtons, o deslocamento, 5, e o cosseno de zero, nós vimos na tabela, que é 1. Então, 20 vezes 5, 100, vezes 1, 100 joules. Então, esse foi o trabalho realizado pelo garoto ao empurrar a cômoda, 100 joules. Próximo. Durante um trabalho em um armazém, um homem puxa um caixote com uma força de 200 newtons, que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal, direção na qual ocorre o deslocamento de 10 metros. Tá? Então, nós temos novamente a força, 200 newtons. O ângulo entre a força e o vetor de deslocamento, 10, ou 60 graus. E o deslocamento de 10 metros. Ele diz, determine o trabalho realizado pela força aplicada pelo homem. Então, mais uma vez, a gente vai usar a equaçãozinha de trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Nós precisamos saber quanto é o cosseno de 60. Então, o cosseno de 60 é 1/2 ou 0,5. Calculando, pessoal, fica, troco o F por 200, o D por 10 e o cosseno por 0,5. Tá? Fazendo essa multiplicaçãozinha, 10 vezes 0,5 dá 5, 5 vezes 200, 1000 joules. Tá? 1000 joules. Observe que os cálculos são bem simples, né? A gente só precisa atentar para o ângulo, né, formado entre a força e o vetor de deslocamento. Mais uma. Se a força F for perpendicular ao deslocamento. Perpendicular ao deslocamento quer dizer que forma um ângulo de 90 graus. Observe aí a figura. Ó. Você tem um garoto e ele não empurrou esse bloco. Na realidade, ele levantou o bloco, tá? E caminhou com esse bloco após ter levantado uma certa distância d, tá? Então, se a força for perpendicular ao deslocamento, ela não realiza trabalho. Nesse caso, dizemos que o trabalho ele é nulo, tá? Aqui a força que o homem coloca para segurar o caixote é perpendicular ao deslocamento. Portanto, o trabalho por essa força é nulo. Dizemos que a força que o homem aplica realiza um esforço físico, tá? Deixa eu voltar aqui só para vocês entenderem um pouquinho, ó. Se você olhar, o cosseno de 90
é zero, tá? O cosseno de 90 é zero. Então, nesse caso, quando as forças são perpendiculares, a gente aplica a equação F, né, vezes D vezes o cosseno de θ. Como o cosseno é zero, então o resultado do trabalho é zero. Então, nós vemos que o trabalho é nulo, tá? Trabalho nulo. Então, temos que ficar atento ao ângulo entre a força e o deslocamento, tá? Se a força for variável, observe que nos problemas anteriores, o valor da força não mudava, ele era constante, tá? Mas pode acontecer de ao longo do percurso a força mudar, tá? Ela não se manter constante. Então, como é que a gente faz para calcular, para a gente fazer o cálculo da força, tá? Nesse caso, a nível de ensino médio, primeiro ano, tá? A gente vai calcular o trabalho através do gráfico da força em função do deslocamento. Então, sempre que a gente tiver um trabalho de uma força variável, certo? A gente vai calcular o valor do trabalho utilizando o gráfico. Então, o trabalho é o produto da força vezes deslocamento, tá? Então, o valor absoluto do trabalho, ele é numericamente igual à área abaixo da curva. Observem aqui essa figura. Ó. Você tem aqui no eixo Y força, no eixo X deslocamento, tá? E o gráfico é dado por essa linhazinha aqui, ó. Tá? Linhazinha preta. Então, a área abaixo dessa curva, né, até o eixo representado por D, forma um triângulo, está aí ressaltado na cor amarela, certo? Na cor amarela. Então, a área desse triângulozinho aí amarelo é numericamente igual ao trabalho da força, tá? Lembrando, nem sempre a força vai ser, nem sempre o gráfico vai ser um triângulo. Pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um trapézio, tá? Então, essa área ela pode modificar, ela vai modificar, tá? Então, o trabalho para uma força variável a gente calcula, né, utilizando essa ideia. O trabalho é numericamente igual à área do gráfico da força pelo deslocamento, tá? Quando a força é constante, o gráfico fica assim, pessoal, ó. Quando a força é constante, o gráfico fica assim. A força não muda ao longo do deslocamento, tá? E aí, a ideia ainda é válida. O trabalho é numericamente igual à área abaixo da curva. A curva no gráfico 1 é esse azul mais escuro, tá? E a área, no caso aqui, seria a área do retângulo. Para uma força variável, observem aqui, ó. Gráfico de uma força variável em função do deslocamento. Esse aqui em rosa. Ó, observem, a força aumenta, depois ela fica constante, depois ela diminui. Ou seja, ao longo do deslocamento, a força se modifica, tá? Então, aqui, nós podemos calcular essa força dividindo, tá, o gráfico em partes, né? Ó. Essa primeira parte aqui, ó, até D1, você tem um trapézio. Essa segunda parte aqui, você tem um quadrado. Essa terceira parte, você tem novamente um trapézio. Então, você soma essas áreas e você encontra o valor da força. Ou o valor, você encontra as áreas e encontra o valor do trabalho. Tá? Vamos fazer um exemplo. O gráfico da figura mostra a variação da intensidade da força que atua sobre um corpo paralelamente à sua trajetória em função do espaço. Qual o trabalho em joules realizado pela força quando o corpo vai de 2 para 6 metros? Então, vamos fazer esse probleminha aqui. Tá? Então, ó, de acordo com o gráfico, o que é que a gente tem, pessoal? Ó? De acordo com o gráfico, nós podemos descobrir isso aqui, ó, que quando o deslocamento for 2, tá? Porque é uma função afim essa força, então o valor de F é 4.
Quando o deslocamento for 6 metros, a força vai ser 12, tá? Então, a área abaixo da curva forma esse trapéziozinho aqui amarelo, tá? Forma esse trapézio amarelo. Quanto é o valor desse trapézio? Como é que a gente calcula a área do trapézio? A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Observem, quanto é a base maior? A base maior é 12, ó. É esse pedacinho aqui, ó. Vai de 0 a 12 no gráfico aí, no eixo que corresponde a F. A base menor é justamente essa daqui, ó, que vai até o 4, tá? É o 4, é a base menor. A altura é essa aqui, essa partezinha aqui, ó, que vai de 2 a 6. Então, quando a gente substitui esses valores na, na equação da área do trapézio, nós temos base maior, que é 12, mais base menor, que é 4, mais a altura, que é 4, porque 6 menos 2 dá 4. Tudo isso dividido por 2. Então, fica 12 mais 4, 16 vezes 4 por 2. 16 vezes 4, 64, dividido por 2, 32. Aqui, essa área está 32 metros quadrados, porque ele está em metros, tá? E o trabalho? O trabalho é numericamente igual à área. Se o trabalho é numericamente igual à área, tá? E a área vale 32, então o trabalho vale 32 joules, tá? 32 joules. Bem, como a gente viu lá no início, pessoal, todas as forças que nós estudamos, elas podem realizar trabalho. Então, nós estudamos força de tração, força de atrito, força peso, certo? Força elástica. Então, todas essas forças, elas podem realizar trabalho. Tá? Elas podem realizar trabalho. Então, a gente vai fazer análise do trabalho da força peso. Considere um corpo de peso P e seja H o deslocamento vertical sofrido pelo corpo durante o movimento vertical. Então, observem aqui, nós temos na subida, tá? E na descida. Então, aqui nós temos a força, tá? E aqui, ó, forçazinha, peso, apontando sempre para baixo. Então, o trabalho, como o peso e o deslocamento estão na mesma direção e sentido, o ângulo entre eles é zero. Então, vai ficar apenas força vezes o deslocamento. Na subida, o peso está contrário ao deslocamento. A bolinha está subindo e o peso está apontando para baixo, tá? Então, aqui, ó, nós temos o deslocamento, né? E o peso apontando para baixo. Então, o peso está contrário ao movimento. Então, o trabalho nós podemos representar como menos peso vezes a altura, certo? O deslocamento vertical sofrido pelo corpo. Já na descida, observem o que acontece. Peso e deslocamento têm mesma direção e sentido. Então, o trabalho vai ser peso vezes o deslocamento vertical, que está representado aí por H. Bem simples. Vamos ver aqui. Né? O garoto A joga a bola para o garoto B. Na descida, o trabalho do peso da bola é motor, é positivo, como a gente viu, né? O trabalho do peso é positivo na descida, porque peso e deslocamento têm mesma direção e sentido. O professor ali tinha uma linha reta. Aqui na figura não tem uma linha reta, né? A bola está fazendo aí uma semiparábola. Observem, pessoal, que o trabalho é independente da trajetória. Então, a gente está considerando aí só o vetor, tá? No caso aí, o vetor de deslocamento na vertical, ok? B. O garoto B joga a bola para o garoto A. Na subida,
o trabalho do peso da bola é resistente. Por que é resistente? Porque peso, né, e o sentido aí do movimento são contrários. A bola está subindo e o peso, a força-peso está apontando para baixo. Então fica negativo, tá? Então, aqui, ó, tem uma nova maneira da gente representar, ó. Observem que aqui eu estou usando essa configuraçãozinha para a equação, ó. MGH é o mais usual. MG é o peso, que a gente viu no slide anterior. MG é peso e H é o deslocamento vertical. Então, na descida, você pode botar peso vezes a altura ou MGH, massa vezes a aceleração da gravidade local, vezes o deslocamento vertical, a altura. Tá? Na subida, o trabalho é resistente, trabalho da força-peso, menos MGH. Tá? Mais uma vez eu ressalto, o trabalho da força-peso ele independe da trajetória adotada pelo corpo, tá? Depende apenas da altura e do peso do corpo, tá? Então, se a bola vier pelo caminho 1, pelo caminho 2 ou pelo caminho 3, independente das três situações, a altura é a mesma. E o trabalho da força-peso vai ser igual, o trabalho da força-peso vai ser igual nas três situações, porque ele só depende da massa e da altura. Bom, vamos tentar fazer um exemplozinho aqui. Vamos pensar um pouco. Uma pessoa levanta do solo um corpo de massa 5 quilos até uma altura de 2 metros. E em seguida o abaixa até uma altura final de 1,5 metros em relação ao solo. Determine em joules o trabalho realizado pela força gravitacional, pela força-peso. Ele quer saber o trabalho da força-peso. Para calcular o trabalho da força-peso, nós precisamos do peso e do deslocamento vertical, tá? Então, o que é que nós sabemos? O corpo de massa 5 quilos inicialmente sobe 2 metros. E depois esse corpo desce até ficar com a altura de 1,5 em relação ao solo. Né? Então, o que é que nós sabemos? Logo em relação ao solo, o corpo subiu apenas 1,5 metros. Tá? Como trata-se de uma subida, né? A gente pode usar menos peso vezes deslocamento vertical ou menos mgh. A massa, como ele nos deu, pessoal, é 5. O menos vem da equação, tá? Aqui a gente vai usar a gravidade como 10 para facilitar nossos cálculos, tá? E a altura 1,5, tá? Fazendo esse cálculozinho, nós encontramos menos 75 joules, tá? Menos 75 joules. Bem simples. Só para divertir aí um pouquinho as questões das tirinhas na física, né? O Cascão aí, ele não consegue levantar o salpé. Então, para demonstrar aí que o esforço físico é mínimo, ele resolve tirar a foto, né, cabeça para baixo. Aí não, a força que ele aplica não consegue realizar trabalho aí levantando o halter. Bom, por último, potência, tá? Bem, a potência é a grandeza escalar que mede a rapidez com que determinado trabalho é realizado, tá? Para a gente entender essa situação, a gente tem aí, podemos comparar esses dois carros. O carro A é mais potente, tem mais potência, realiza o mesmo trabalho que o menos potente, o carro B. A diferença está na rapidez, tá? O tempo que A realiza o mesmo trabalho que o B é menor, certo? É muito menor. Então, a rapidez com que determinado trabalho é realizado, nós definimos como potência, tá? Para determinar a rapidez média com que se realiza dado trabalho, a gente utiliza a potência média. Como é que calcula a potência média? Potência média é a razão entre o trabalho e o intervalo de tempo para se realizar esse trabalho, tá? Observem que se a gente utilizar as unidades do sistema internacional, nós vimos que trabalho é joule,
e tempo está em segundo, tá? Então, 1 joule por segundo recebe o nome de watt, tá? Então, 1 watt é a potência desenvolvida por um dispositivo que realiza o trabalho de 1 joule por segundo, tá? Chegando em eletricidade, a gente vai explorar bastante essa ideia aqui, tá? Física no cotidiano, tá? Potência dos automóveis, potência automotiva. O certificado de registro e licenciamento de um veículo, emitido pelos departamentos de trânsito estaduais, exibem várias informações. Uma delas é o valor da potência máxima que pode ser desenvolvida pelo veículo. A notação potência, certo? 58 CV, significa potência máxima de 58 cavalos. Existe, tá, uma maneira de a gente fazer a conversão, mas 58 cavalos é aproximadamente 42 kW, tá? 42 kW. Outros materiais, ou outras máquinas, né, como motocicletas, geladeiras, aparelhos de ar-condicionados, motores para portão de garagem, trazem uma etiquetazinha que mostra a potência, tá? No caso aí, pessoal, das geladeiras, esses aparelhos elétricos, nós estamos falando da potência elétrica, da potência, certo? Realizada pela força elétrica, tá? Pela força elétrica. Isso aqui a gente se aprofunda no terceiro ano. Mas a gente precisa entender que potência é a razão do trabalho pelo intervalo de tempo, tá? Vamos fazer um exemplo. Vamos pensar um pouco. Um elevador com massa de 500 quilos sobe 30 metros de altura no intervalo de tempo de 1 minuto, com velocidade constante. Sendo a gravidade 10 metros por segundo, qual é a intensidade da velocidade média de subida e qual a potência média desenvolvida pelo elevador? Tá? Então, para a gente poder fazer isso, nós precisamos saber qual é a velocidade de subida, tá? Então, qual é a velocidade de subida? Velocidade, nós já aprendemos lá no primeiro bimestre, é distância por tempo. Qual vai ser a distância? 30 metros. 1 minuto equivale a 60 segundos, tá? Tem que converter aí. Então, 30 dividido por 60 dá 0,5 metros por segundo. Essa é a velocidade de subida do elevador. Observem. Aí nós sabemos, ó, potência é trabalho por intervalo de tempo. Só que quem é trabalho? É força vezes deslocamento, tá? Mas a força é de quem? A força é a força peso. Então eu troco F por P, tá? E como é que a gente calcula P? Produto da massa vezes a gravidade, tá? Então aqui, ó, nós vamos ter a massa, que é 500 quilos, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 30. Tudo isso dividido por 60. Quando a gente faz esse cálculo, tá? Nós encontramos 2.500 watts. Passando para quilowatts, é só dividir por 1.000. Dividido por 1.000, nós andamos 3 casas. Então, 1, 2, 3. Dá 2,5 quilowatts. Tá? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje, que tenha dado para entender. Quem tiver dificuldade, reveja novamente essa aula, tá? Reveja novamente a aula. Pode procurar, pode tentar tirar dúvidas comigo, tá? Pelo WhatsApp, eu estou disponível para ajudar vocês. Fiquem com Deus e um abraço. Valeu!